Shalom Adonai a todos, amém? Sejam todos bem-vindos à casa do nosso bom Deus. Você que está conosco online também, Deus o abençoe. Nesse momento que antecede o nosso culto congregacional, a nossa escola bíblica, nós estaremos orando, buscando a presença do nosso bom Deus. Esse é o momento de compartilharmos nossos pedidos, nossos clamores ao nosso bom Deus. A igreja presente pode compartilhar. E também a igreja que está aí online conosco, se tiver algum motivo, algum pedido, pode colocar aí e chegará até nós e nós também estaremos orando por todos vocês. Algum motivo de oração da igreja, daqueles que estão presentes conosco? Uma gratidão, uma súplica, esse é o momento. Amém. O Heitor agradece pela saúde, família. Que bom, louvado seja Deus por isso. Mais alguém tem algum motivo? Nossos filhos menores que estão conosco nesta manhã? Pois não, Maria, esse é o momento. A Maria quer pedir para que Deus intervenha no seu benefício. Ela precisou ser encostada devido a uma cirurgia e atrasou os benefícios, né, Maria? Vamos orar por isso, então, para que Deus possa agir e continuar sustentando a família dela. Que bom que a igreja não tem tantos pedidos, significa que Deus tem sustentado e a nossa fé tem sido fortalecida a cada manhã. Mas eu gostaria de compartilhar, que vocês orassem, vocês que estão em casa também, orem pela Edneia Sgarione, uma senhora da nossa igreja. Ela teve um resfriado durante a semana e foi ao médico e automaticamente ficou internada e vai fazer o teste do Covid-19 e só sai o resultado na terça. Vamos orar em favor dela, da família que prudentemente também ficou isolada. Oremos pela Clarice, que é a nossa superintendente. Hoje ela não pode estar conosco. Vamos orar pela Juliana, se ela estiver nos acompanhando online. Ela está em Curitiba, fez uma cirurgia. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, Juliana. Vamos orar também pela nossa comunidade, um grande avivamento. Temos clamado por isso, para Deus aquecer a nossa alma, o nosso coração. E agradecer pelos nossos filhos. Amanhã nós temos o Dia da Criança e nós cultuamos a Deus em gratidão pelos filhos que nós temos. Vamos orar? Não é possível nos colocarmos juntos, ajoelharmos devido a esse isolamento, mas vamos juntos, unidos espiritualmente, falarmos com Deus. Vamos orar, pedindo a Deus a sua graça. Meu Deus. Senhor nosso Deus, nos colocamos diante do Senhor nesta manhã, unidos, ó Deus, espiritualmente no trono da graça de Cristo Jesus. Nos colocamos, ó Deus, no teu trono para te adorar, para te exaltar, para dizer que não há Deus tão grande, não há Deus majestoso, não há Deus pelo qual nós possamos compreender e entender a grandeza como o Senhor, ó Pai. Por isso, nesta manhã, como igreja, nos colocamos diante do Senhor. Nos apresentamos a Ti, ó Deus, como servos. A Tua palavra diz que somos falhos e reconhecemos isso. Nosso pecado, nossa transgressão, nossos erros, ó Deus, em ações, pensamentos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus. Somos Teus servos, ó Deus, diz a Tua palavra, e às vezes, ó Pai, nos sentimos como senhores. Perdoa, Deus, o nosso coração, o nosso sentimento, o nosso orgulho, a nossa arrogância, que muitas vezes é de contrário à Tua boa, perfeita e agradável vontade. Perdoa-nos, ó Deus. Mas, Pai, em nome de Jesus, olha para nós agora, que nos colocamos no Teu trono de graça, diante do Senhor. Nos unimos espiritualmente com a igreja que está aqui presente, como também a igreja que está online conosco, para que juntos, ó Deus, possamos o favor do Senhor, que possamos ser achados, encontrados, visitados pelo Senhor nesta manhã, Deus, reunidos para adorar, exaltar e glorificar. Queremos agora, Deus, colocar esses irmãos que foram citados, amigos, nesta manhã, em favor da Maria Sampaio, que pede pela sua
o seu benefício, que o Senhor dê graça, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor estenda a tua poderosa mão àqueles que são responsáveis e eles possam dar favorável ao benefício da tua serva. Enquanto isso, fortalece a sua fé, a fé dela, para esperar no Senhor. Queremos também agradecer, meu Pai, pela família do teu servo, Heitor, esposa, filha. Eles agradecem pela semana, pelo trabalho, pela saúde. Não somente eles, mas penso que todos nós, ó Deus, tanto online como presencial, agradecemos pelo despertar, pelo acordar e pela semana que tivemos. Também, ó Deus, agora em favor dos nossos queridos enfermos, ó Pai, que o Senhor os visite aonde eles estiverem nesta manhã. Que o Senhor olhe para o leito de hospital, ali aonde a Edneia Sgarione está, para que ela seja sucedida, venha ganhar alta o mais rápido possível, se com a saúde dela, como também de todo o hospital aonde ela está, Deus. Em cada leito há alguém precisando da tua graça, bondade e misericórdia. Lembramos também da Juliana, que fez lá em Curitiba. A sua graça, Deus, pode alcançá-la, por isso sustenta ela, como também toda a sua família. Agradecemos pelos profissionais que cuidam do teu povo, Senhor. Mas agora, Deus, olha para nós. Nós estaremos na nossa escola bíblica dominical. Os nossos mestres, nossos alunos, todos nós estamos aqui com um coração ardente, com um coração na expectativa de ouvir a tua doce voz. De sairmos daqui diferentes, alimentados, corrigidos e também edificados para a glória do teu nome, Senhor. Olha para cada classe, ó Deus, cada faixa etária, cada mestre que vai trazer a tua palavra. Traz inspiração a todos nós. Deus, clamamos também em favor da nossa comunidade. Temos clamado por um grande avivamento, Senhor, para que os corações se mantenham em pé, firmes, fortes, aquecidos no poder do teu Espírito Santo, meu Deus. Olha para nós, visita esta igreja, nos faça fortes, vibrantes, atuantes, luz do Senhor por onde nós caminharmos, nas faculdades, nas escolas, no comércio, na vida social, Deus, que o teu nome seja honrado pela nossa vida, Deus. Em nome de Jesus, aviva também a cidade, acrescentando os salvos, trazendo aqueles que ainda não se renderam ao senhorio de Cristo. Traz luz à mente, abre os olhos, ó Deus, e aquece o coração com a tua graça, meu Deus. Lembramos também deste ano, um ano político no Brasil. Em cada cidade, em cada canto, haverá, ó Deus, as eleições. Mas sobre nós, ó Deus, a cidade pela qual nós moramos, que o Senhor possa visitar esta cidade, dar sabedoria àqueles que se candidataram, ó Deus, no legislativo, no executivo. Coloca temor ao coração desses que são candidatos, ó Deus. Eles serão eleitos segundo o teu querer e a tua vontade. Mas dê sabedoria ao teu povo, prudência, calma, respeito, longanimidade, mansidão, ó Deus, nesse período de eleições, ó Pai, para que possamos agir conforme o teu querer e a tua vontade. Toda a honra, Deus, seja dada somente ao Senhor nesta manhã. Esta é a nossa oração, este é o nosso clamor, esta é a nossa petição e súplica, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém. Quero convidar você que está comigo presencial, você que está em casa também, a abrirmos a palavra do nosso bom Deus no Salmo 133. E eu quero convidar vocês que estão aqui comigo a se colocarem em pé, para juntos fazermos esta leitura de uma forma uníssona. Então você pode usar o seu smartphone, não tem problema, mas cuidado com as mensagens que vão chegar aí, para que você não se prenda a elas e esqueça de olhar para a palavra de Deus. Salmo 133, na sequência, nós estaremos adorando ao Senhor com canções espirituais, tá bom? Salmo 133, do versículo 1 ao versículo 3. Você que está em casa também online, possa nos acompanhar na leitura
da palavra do nosso bom Deus. Diz assim, o versículo 1 do Salmo 133. Como é bom os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho no Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção para sempre. Amém? Que o Senhor possa ordenar no dia de hoje, unidos espiritualmente, a sua bênção sobre cada um de nós. Vamos adorar ao nosso bom Deus nesta manhã? Graça e paz, irmãos, amém? Nós vamos entoar esse cântico e eu convido você a se colocar em pé na presença de Deus e para entoar a Deus também com toda a liberdade que o Senhor pode dar. Esse cântico diz que nós precisamos confiar em Deus, assim como o viajante marinheiro está lá no mar e ele precisa confiar que mesmo que vir as ondas, a tempestade, o vento, ele também estará seguro com Jesus. Não afundará. Então nós vamos prestar atenção nos gestos e nós vamos no corpo fazer o gesto.
seguro com Jesus? Porque Ele é bom. O Senhor é bom. E nós vamos entoar essa canção louvando a Deus porque a sua bondade dura para sempre. Embora nós estamos com tantas coisas acontecendo em volta do nosso mundo, Deus, Ele é sempre bom. Essa música nós vamos cantar então como Deus é bom. Nós vamos cantar em várias línguas, tá bom? Nós vamos cantar ela em português. Nós vamos cantar ela também em inglês. Vamos cantar em japonês, vamos cantar em espanhol e depois a gente volta para o português. Vai estar a letrinha lá e nós vamos então cantar juntos na Escola Bíblica Dominical. Que nós também sabemos, né? Aprendemos na escola. Agora nós vamos cantar em inglês. Vamos lá? God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. Muito bem, vocês já estão falando inglês. Agora um pouquinho mais difícil, nós vamos cantar em japonês. Vamos lá? Só que é um pouquinho mais devagar, tá bom? É pra cantar em japonês. Como que é? Já sei. Cantar em espanhol. Vamos lá? Agora, voltando no português, a gente não vai perdoar, vai ter que cantar bem alto. Vamos lá? Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom, aleluia, aleluia, tão bom pra mim. Que bom, o nosso Deus, Ele é bom. O nosso Deus é bom. Que Deus abençoe sua vida nessa escola bíblica. Podeis assentar e nós continuaremos então adorando ao Senhor em oração. Eu convido a Sheila para fazer essa oração entregando a Deus todas as salas. Antes de vocês saírem, vamos orar? Espera só um pouquinho, vamos orar? Só um pouquinho, só um pouquinho. Deus, na tua presença, Senhor, queremos agradecer por essa manhã, Senhor amado, que o Senhor nos concedeu, Pai. Te agradecemos porque até aqui o Senhor nos tem nos sustentado, Pai. Agora, na tua presença, Senhor, quero colocar as divisões das salas, Senhor, que os professores sejam, Senhor amado,
conduzidos pelo Teu Espírito Santo, Senhor amado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem ir Agora podemos ir. Espera só um pouquinho antes de sair, eu preciso dar um aviso agora é um aviso. Espera aí. Não é para vocês saírem, voltem só um pouquinho. Pessoal, a igreja, amanhã é o Dia das Crianças e nós não poderíamos deixar de agradecer a Deus pelos nossos filhos. Por isso, esse já momento que antecede o culto de gratidão ao nosso bom Deus. Então eu quero pedir que vocês convidem os seus amigos, convidem aqueles que têm filhos, para que possam estar hoje à noite conosco. O reverendo Maílson estará aqui, trazendo a palavra de Deus. Nós já preparamos o cenário, né? Já dá para ter uma ideia qual será o assunto. Então, crie uma expectativa, orem por isso. Você pai, mãe, tia, avó, você que tem alguém em casa, traga. Você que nos acompanha online, que é aqui de Ubiratã, venha participar conosco também. Muito bem. Os filhos podem se separar, os adultos permanecem aqui conosco, tá bom? Tanto os adolescentes quanto também a classe dos teens podem se separar. A vocês que estão aqui conosco, a você que está na sua casa, online conosco, eu quero convidá-los a abrirem a palavra do nosso bom Deus no profeta para a nossa leitura e estudo da nossa série, da série de estudos na revista Didaquê. Hoje nós estaremos estudando, se você tiver a revista em casa, é a lição número 8, a lição número 8, você pode nos acompanhar. Abacuque, são vários capítulos que nós vamos ler, alguns versículos dos 3 capítulos que existem. Então eu quero pedir que você me acompanhe, você que está aqui presencial, como você também que está online. O livro do profeta Abacuque. É fácil, se tiver alguma dúvida, pode olhar no índice, não é pecado, está aí para nos ajudar mesmo, tá bom? Pode olhar aí no índice, sem problema nenhum. Abacuque, a primeira leitura que fazemos nesta manhã se encontra no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. E depois nós estaremos fazendo outras leituras dentro do próprio livro na sequência, tá bom? Você em casa, online, você aqui presencial, Abacuque, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostrarás a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então
passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes, cujo o poder é o seu Deus. Folhando aí ainda Abacuque, capítulo 2, nós estaremos lendo o versículo 1 ao versículo 5. Abacuque, capítulo 2, versículo 1 diz: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tarda, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nem nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja a gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta tal para si todas as nações e congrega todos os povos. Ainda dentro do livro do profeta Abacuque, o capítulo 3, agora os últimos versos do 16º ao 19º. Diz assim, Abacuque 3, versículo 16: Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de corda. Esta é a palavra do nosso bom Deus. Nesta manhã, o nosso tema da nossa série, Os Profetas Falam Hoje, tem como tema Enfrentando as Crises da Vida. Eu vou repetir para você, enfrentando as crises da vida. Nesse tempo de pandemia, muitas frases surgiram a respeito da crise que mundialmente nos acomete. Entre tantas, eu quero destacar uma. Eu particularmente só encontrei na internet, é de um autor chamado Elton Moura Cândido, e ele disse o seguinte: de toda crise nasce uma oportunidade. Achei interessante essa frase. De toda crise nasce uma oportunidade. E isso é verdade quando nós pensamos no contexto do profeta Abacuque. Quando nós pensamos que aquela nação pela qual ele profetizou, a nação de Judá, estava literalmente em crise. O autor chega a colocar, da revista apresentada, ele diz que havia uma crise espiritual, havia uma crise moral e havia também uma crise social. Pensa isto no ano mais ou menos 700 antes de Cristo. Uma nação, um povo que estava em crise espiritual, em crise moral e em crise social. Agora, transporte esta época para o século 21, para o tempo moderno em que nós vivemos. Parece que igualmente estamos vivendo aquela época como hoje. Hoje não é diferente. Hoje nós passamos uma crise espiritual, nós passamos uma crise moral e passamos também uma crise social. Basta você olhar, por exemplo, uma crise espiritual. Quantas pessoas se dizem ser cristãos, apresentam o seu batismo
mas a sua vida ela não é totalmente transformada. Aquele texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz assim: aquele que está em Cristo é o quê? Uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Observem vocês que nós vivemos uma crise espiritual na atualidade. Muitos se dizem cristão, mas o seu comportamento, as suas ações, as suas atitudes não comprovam com exatidão aquilo que dizem professar em Cristo Jesus. Sem dizer também de pastores, de apóstolos, bispos, padres e tantos outros que são apresentados na nossa atualidade, que entram dentro de uma corrupção por causa do dinheiro, desvio da verdadeira fé em Cristo Jesus. Crise espiritual tem desde o passado e continuará a existir. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Quando nós pensamos na crise moral, não é diferente. Naquela época, os líderes do tempo do profeta Abacuque eram corruptos, eram gananciosos, eram mesquinhos, não se importavam com aquele que é desfavorecido, com as viúvas, com os órfãos. E pense isso agora no século 21 moderno. Nós encontramos da mesma forma a sociedade moralmente caída, corrupta, enganosa, em todos os escalões que você e eu possamos pensar, no escalão da política, no escalão da economia, no escalão até mesmo da classe social, baixa renda. Observem que a imoralidade, ela permeia em nossa cultura. É no vestimento, é na vestimenta, é na fala, é no pensar, é no comportar-se diante um dos outros. Moralmente também nós estamos em crise. Social não é diferente. Naquele contexto de Abacuque, havia uma sociedade que era carente por questões de segurança, por questões médicas, por questões de moralidade. Pense isso agora no século 21. Nós não passamos a mesma crise? Você e eu enfrentamos a crise da sociedade no aspecto da saúde, como anda a nossa saúde, da economia, como anda a questão da segurança. Você consegue observar que o contexto de Abacuque, há mais de 700 anos antes de Cristo e agora depois de Cristo, mais de 2000 anos, parece que a ideia é a mesma, o contexto é o mesmo, talvez de formas diferentes, mas vivemos esta mesma verdade. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Então vivemos um tempo de crise. Se para a época de Abacuque era um tempo de oportunidades, para você que me ouve nesta manhã, tanto online como presencial, o nosso tempo, a nossa época de crise é tempo de oportunidades para você, como foi para o tempo de Abacuque. Mas quais são as oportunidades? O autor coloca aqui algumas coisas interessantes que eu quero destacar para você e que merece uma reflexão para nós, antes de entrarmos propriamente em cada tópico que ele coloca para nós. Ele diz o seguinte, enfrentando as crises, ele diz o seguinte: haverá o juízo de Deus sobre Judá. Esta é uma grande oportunidade que nós precisamos entender. Se havia juízo sobre Judá, que estava moralmente fora dos princípios de Deus, como há na atualidade no século 21, então nós podemos dizer que o juízo de Deus virá sobre o mundo, sobre a nossa nação, sobre o Brasil, sobre outros países, mas pensando no nosso, haverá o juízo de Deus coletivamente, como também individualmente. É isso que nós precisamos entender. Se Deus trouxe juízo sobre Judá, levantando os caldeus, os babilônicos, que os levou cativo durante 70 anos, de igual modo, haverá um dia pelo qual Deus trará juízo sobre toda esta crise moral, espiritual e social, e também sobre a sua igreja. Pedro vai dizer que o juízo de Deus começa não com os de fora, mas começa com aqueles que são de Deus, com o seu povo. Pensa nisso. O juízo começa conosco, que professamos a fé em Jesus. Depois se estende para aqueles que ainda não conhecem a graça. Isso tem que servir de alerta
para todos nós. E Deus age conforme Ele quer nos seus juízos. Mas observe você que tem a revista em mãos, que ele diz: o juízo de Deus sobre os caldeus. Olha que coisa interessante. Deus usa quem Ele quer, do jeito que quer, e depois Ele aplica juízo sobre esses que não pertencem como seu povo, que são incrédulos, são ímpios, conforme diz as Escrituras. Isso me faz aprender que Deus é soberano. Deus pode levantar alguém para trazer juízo sobre a igreja e que não seja cristão, que não ame a sua palavra. Deus pode levantar um governante, um líder, vou colocar no nosso país, que não ame a Ele para trazer juízo sobre o seu povo. É difícil às vezes a gente entender isso e compreender na soberania de Deus, como que Deus pode permitir o seu povo padecer, mas o Deus que ama é o Deus que disciplina. Deixe-me abrir um parênteses: você é pai, você é mãe, o que você faz com o seu filho quando ele erra? Você o abraça? Sim. Você o beija? Sim. Mas há momentos em que você o disciplina, e às vezes a gente usa uma palavra assim: você está de castigo hoje. Vou confiscar o seu celular, você não vai assistir televisão, você não vai estudar não, né? Porque daí ele vai gostar, ou ela, né? Mas você vai deixar de fazer as suas coisas, você disciplina. Eu disciplino os meus filhos. Deus não há de disciplinar os seus filhos. Lembram de Hebreus capítulo 6? Diz que Deus disciplina aqueles que amam. Nós somos repreendidos por Deus. Deus usa quem Ele quer, do jeito que quer, da forma que quer, para abençoar o seu povo e corrigir e disciplinar aqueles que Ele ama. Você que está online não está isento disso não. Se pertence a Deus, haverá disciplina para todos nós. Amém ou misericórdia? Amém, igreja? Se não, diz a Bíblia que nós somos bastardos e não filhos de Deus. Mas ele coloca também algo interessante. Ele diz: a exaltação de Deus pelo profeta. É interessante que ele ao mesmo tempo diz que haverá o juízo, mas haverá também o julgamento de Deus sobre aqueles que trouxeram juízo e disciplina sobre o povo de Deus. Mas acima de tudo, Deus será sempre exaltado. Eu quero abrir o meu coração para todos vocês, presencial e online. Tem certas situações na vida que a gente não consegue compreender. Por que a gente perde? Por que a gente deixa de receber? Por que não acontece? Mas uma coisa você e eu precisamos fazer e sempre ter em mente: exaltar o nome de Deus. Porque a nossa história, o mundo, o universo, a história humana, do início, meio e fim, está nas mãos desse Deus maravilhoso, amém? A Bíblia diz que não cai um pardal se não for da vontade de quem? Do diabo? Não, a Bíblia diz que nada acontece se não for por vontade de Deus. Jesus disse aos discípulos, e relembra você nesta manhã, que está online e presencial comigo, que ele disse o seguinte: todo poder o Pai me deu. Quando ele está expressando isso, ele está dizendo que ele tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele tem o poder sobre o inferno, sobre os homens bons, sobre os maus, sobre o diabo. Aonde você possa imaginar, Deus é soberano. Nada escapa da sua soberania. Isso tem que fazer com que o teu coração e o meu coração engrandeça e exalte a Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Nada foge do poder desse Deus maravilhoso. Penso que estas ideias foram colocadas. Entremos então agora nos tópicos que o autor coloca para nós. Pelo menos 4. E tiremos algumas lições práticas para as nossas vidas. A primeira lição que ele nos traz: tempos de crise geram questionamento. Parece que você está se enxergando nesse momento. Tempos de crise geram em nós questionamentos. Vamos confessar o nosso pecado? Quem de nós aqui, presencial e você online, questiona diante de uma crise? Individual, familiar, coletiva. Pode confessar o seu pecado. Eu levanto a minha mão e dizer: eu me questiono. Você também se questiona. Sabe por quê? Porque nós
fomos preparados para viver uma vida cristã no mar de rosas. Infelizmente, nós nos preparamos só para isso, mas a Bíblia diz que no mundo tereis bonança. É isso que a Bíblia diz? Se você conhece bem as Escrituras, ela diz: no mundo tereis aflições, aborrecimento, tristezas, lágrimas, perdas, tudo isso por causa do amor de Cristo. Então deixe-me dizer algo ao seu coração. Questionar: por quê? Para quê? Por que eu estou passando isso? Por que acontece só comigo? São esses tipos de questionamento que nós fazemos. Ele é normal, mesmo para o povo de Deus. É normal. Agora, uma coisa você precisa entender: você não pode se acostumar com isso. Questionar é possível, se conformar, não. Coloque isso no seu coração. Eu repito: questionar é possível, é permitido para todos nós. Agora, se conformar com isso, não. Senão você vai viver como aquela ave da Angola: estou fraco, estou fraco, estou fraco. Ou como aquele antigo desenho que você deve ter presenciado durante muito tempo, do Lip e do Hard. Lembra da hiena? Ó céus, ó vida, ó azar, ó isso, ó aquilo, ó... E aí você deixa de entender que as crises, as lutas, as dificuldades têm algo de bom para conosco. Quando nós olhamos os relatos bíblicos, homens de Deus também questionaram. Quer ver só? Olhem, por exemplo, para o Salmo 13. Ele inicia dizendo assim: até quando, Senhor? Até quando esquecer-te-á de mim? Diz ele. É um questionamento. Se você olhar, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 6, quando é a abertura do 5º selo, e aí João ele presencia as almas que estão no altar de Deus, lá no céu, já estão reinando com ele, e eles questionam: Senhor, até quando não julgarás o sangue inocente do teu povo? Você consegue compreender que questionar é algo comum do ser humano? É permitido. Deus até entende, porque somos fracos, somos falhos, somos limitados. Mas nós não podemos viver nesta vida toda só questionando, questionando e questionando. Nós precisamos ter atitudes e ações que mudam a nossa vida. Então, quando você e eu passarmos pelo vale da sombra da morte, lembre-se do Salmo 23, versículo 1, que diz o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada nos faltará. Tire lições do período de crise em que Deus permitiu você e eu, você online, passarmos. Mas há também, então, se é uma oportunidade, se toda crise nasce uma oportunidade, tempos de crise geram questionamentos. Normal, mas não se mantenha nisso. No segundo momento, o autor coloca para nós assim: tempos de crise produzem a oração. Tempos de crise produzem ou geram orações. Vamos abrir o coração e vamos confessar também esse momento diante de Deus. Qual é o período que você e eu mais oramos na nossa vida? É quando tudo vai bem? Ou é quando tudo está em crise? Ou pelo menos por um tempo em crise? Eu confesso em dizer que o período em que eu mais me coloco diante de Deus é no tempo da crise. A gente abre a nossa alma, a gente derrama o nosso suor, há lágrimas na nossa face, dos nossos olhos, a gente se coloca diante de Deus e clama do profundo da nossa alma. É preciso fazer um parêntese aqui. Não estou dizendo que quando você e eu não estamos em crise, até mesmo você online, que nós não oramos a Deus. Não estou dizendo isso. Nós oramos. Mas confessemos aqui novamente, é uma oração mais superficial. É uma oração em dizer: Senhor, obrigado. Senhor, eu preciso de mais. Senhor, abençoa isso. Senhor, derrama aquilo. Senhor, que eu tenha um aumento. Senhor, que eu consiga passar. Senhor, que eu faça isso. Senhor, que eu faça aquilo. Mas no tempo de crise
É o tempo em que a nossa alma se derrama diante de Deus. É o tempo em que a gente diz: Senhor, eu preciso do Senhor, intervenha na minha história, aumenta a minha fé, me ajude, conforme diz os discípulos lá em Lucas 17. Senhor, aumenta a nossa fé. Nos coloca em pé, Senhor. Olha para as ameaças, Senhor. Eu já não suporto mais, está doendo, está sangrando. Quando nós olhamos para as Escrituras, é justamente isso que a gente encontra. A gente diz assim: Senhor, ouve o meu clamor. Eu estou orando aqui já faz uma semana, faz um mês, faz um ano, e parece que os céus estão escuros. É o período em que nós mais dependemos da graça de Deus, amém? O nosso orgulho vai por terra, a nossa soberba é colocada de lado e a gente reconhece a soberania e a dependência desse Deus. Olhem para os Salmos. Se você olhar o Salmo 55, ele inicia dizendo assim: Senhor, dá ouvidos ao meu gemido, ao meu clamor. Há salmos em que o salmista diz assim: Senhor, como abelhas que picam a nossa pele, assim está a minha carne, como leões com as suas unhas que passam sobre a minha face, assim estou me sentindo, feridos, machucados. É assim que nós nos sentimos diante das crises que todos nós passamos, seja ela nacional, seja ela individual, seja ela qual for. Então observem vocês que toda crise é uma oportunidade, e esta é a oportunidade em que Deus está dizendo para a sua igreja, para o seu povo: clame a Deus, busque a Deus, jejuem, clame, leia a esse Deus, as Escrituras, e conheça o Deus Todo-Poderoso. O tempo de crise é o tempo de levantar um clamor a Deus. Aviva a tua obra, Senhor. Muda o nosso coração, muda a minha família, muda o coração dos nossos filhos. Ah, igreja, a Bíblia vai dizer que não é por força, mas contrário, não é por violência, não é por força, mas é pelo agir de Deus. Deus precisa olhar para a nossa nação, Deus precisa olhar para o nosso coração, Deus precisa olhar para a nossa aflição. Nós precisamos aprender a viver pela fé. Viver pela fé é ter confiança, é saber que Deus tem o melhor para nós. Ainda que haja perdas, lágrimas e tristezas, precisamos aprender a depender mais de Deus. E uma das formas é a oração. Mas terceira e penúltima lição que o autor nos coloca aqui em tempo de crise, é que tempos de crise produzem expectativa. Produzem expectativa. Vamos confessar novamente aqui. Tempos de crises que nós passamos individualmente ou coletiva, ou nacionalmente, mundialmente, nós perdemos a expectativa. Nós achamos que agora o barco afundou mesmo. Nós achamos que agora as coisas já não voltam mais à sua normalidade. Nós questionamos, é uma coisa normal, nós oramos, mas parece que as nossas orações não são ouvidas e nós perdemos então a expectativa de que algo melhor está para vir sobre nós, sobre a nossa vida. Nós perdemos a expectativa. Mas é interessante que o autor coloca para nós que diante da crise nós não podemos perder as expectativas. Quais são as expectativas que Deus quer que nós tenhamos diante da crise? Primeiro, não esqueçamos do céu. A crise serve para isso. As lutas, as dores, as perdas, as dificuldades, as animosidades devem fazer você voltar o seu coração e o seu olhar para o céu. Porque quando as coisas vão bem, nós esquecemos do céu. Nós não queremos o céu. Para que céu? Se aqui está bom, se aqui está ótimo. Então, quando a crise vem, Deus nos chacoalha, nos espreme e diz assim: olha, pense no céu. Há algo melhor para nós, há uma expectativa, há algo majestoso que nos aguarda. E aí a gente pode expressar conforme
Paulo expressou em uma das suas cartas, quando ele disse o seguinte: o viver para mim é bom, mas o morrer é lucro. Só Paulo poderia saber a expectativa do céu glorioso que o aguardava. Você e eu não temos muita vontade de dizer isso. Viver é bom, viver é lucro, mas o morrer é melhor ainda. Penso que diante das crises, a gente começa a pensar um pouquinho mais no céu. A gente começa a pensar um pouquinho mais em dizer, puxa, eu acho que era bom morrer para acabar com todo esse sofrimento. Era bom Jesus voltar logo para acabar com toda essa dor, com todas estas lágrimas. Você consegue compreender que a crise não pode fazer você perder a expectativa do céu, e não somente do céu, mas do juízo de Deus sobre o mundo. Nós não podemos esquecer isso. Às vezes nós perdemos o foco em saber que Deus há de julgar as nações. É preciso que os dias se tornem mais intensos, mais difíceis na nossa caminhada. Entenda isso, você que está me ouvindo. 2 Timóteo 3. Paulo vai dizer assim, que nos últimos dias haveria tempos difíceis. E aí eu preciso abrir um parêntese para você que me ouve online e para você presencial. Na nossa série expositiva em Apocalipse, nós sempre temos afirmado isso. O livro do Apocalipse mostra isso, que conforme os dias vão se aproximando da iminente vinda de Cristo, e nós não sabemos quando, os dias vão ficando mais difíceis, vão se afunilando, vão ficando mais intensos. O pecado, a violência, a crise moral, religiosa e social, ela vai ficando mais intensa para que o povo de Deus se desperte. É o período da grande tribulação que vai intensificando. Mas diante desses terríveis dias, nós não podemos perder a expectativa. Olhem para Mateus 24. Quando o Senhor Jesus disse que sobre a vinda dele, sobre a promessa da vinda de Cristo Jesus, ele diz o seguinte no versículo 31: passará céu e terra, mas as minhas palavras não passarão. O céu e a terra passam, gerações passam, culturas passam, mas a palavra de Deus não. Ou seja, haverá um dia do juízo, haverá um céu e haverá também um inferno. A crise precisa fazer você pensar um pouco mais em Deus, a quebrantar-se o seu coração. Você que ainda não se rendeu ao senhorio de Cristo Jesus, pense nisso. Crie expectativa no céu. Você está preparado? Você está pronto? O seu coração, a sua família. Gosto daquele texto de Gênesis, capítulo 7, versículo 7, sobre o dilúvio. Diz ali que Noé entrou na arca, a esposa entrou na arca, os filhos entraram na arca e as noras de Noé entraram na arca. Foram as únicas famílias protegidas. Os demais foram destruídos. A minha pergunta a você que me ouve nesta manhã, a você online: a sua família está na arca? Uma analogia à arca é Cristo Jesus. Você e eu precisamos estar em Cristo para criarmos estas expectativas. E lembre-se de algo: Deus age no tempo dele e não no tempo que eu desejo. Quarta e última lição que o autor coloca para nós aqui: tempos de crise exigem dependência de Deus. Tempo de crise exigem dependência de Deus. Queridos, você e eu precisamos confessar também, abrir o nosso coração. Quantas vezes diante da crise, da luta, da dificuldade, a gente pensa: eu vou resolver isso, eu vou fazer, eu vou falar, eu vou agir, eu vou aplicar, eu vou comprar, eu vou vender. Parece que a solução muitas vezes está nas minhas mãos. Mas Deus vai dizendo: não, não está nas suas mãos. A nossa dependência é de Deus. Porque se Deus fechar os céus, não tem chuva. Estamos sofrendo agora com esse período de estiagem.
Tem chovido em alguns lugares, mas aqui não tem chovido o suficiente. Daqui a pouco chove o suficiente, aqui em outro lugar não chove. É Deus que cerra os céus, é Deus que abre os céus. Você consegue compreender que a nossa vida depende desse Deus maravilhoso? Olhem para João, capítulo 15, quando Jesus olha para os discípulos e diz assim: sem mim nada podeis fazer. Pergunta teológica a todos vocês que estão presencial e a você que está online. Por que você acordou hoje pela manhã? Por que você despertou? Levantou da cama? Ontem você foi deitar, dormiu. Não sei qual horário. Mas você deitou, fechou os teus olhos e dormiu. E nem viu a hora que o sono chegou. Mas só sentiu que acordou pela manhã. Talvez por volta das 6 da manhã, o dia já está clareando, os pássaros cantando, o cachorro latindo, alguém passando pela rua gritando, não sei. Ou talvez alguém dentro do seu lar ali já levantou para fazer o café, alguma coisa aconteceu. Mas por que você despertou? Porque os pássaros cantaram? Porque o cachorro latiu? Porque o vizinho estava tocando um instrumento? Ou porque alguém derrubou alguma coisa dentro de casa? Foi por isso que você acordou? Se você olhar o Salmo 3º, versículo 8º, você vai observar, repito, Salmo 3º, versículo 8º. O salmista diz assim: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me despertou. Amém? Que coisa fantástica é isso! Até para acordar e até para dormir nós dependemos de Deus. Imagine para vencer as crises, as lutas, as dificuldades. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Aleluia! Glória a Deus por isso. Olhem para o Salmo 127. Quando fala da família, fala de edificar o lar, de edificar o trabalho. O texto inicia dizendo assim: se o Senhor não edificar o lar, a família, o trabalho, a sociedade, em vão trabalha aqueles que tentam edificar. Se a tua família é bem estruturada, você que está online comigo, você que está presencial, se os teus filhos andam no caminho de Deus, se você caminha bem na carreira cristã, não é porque você é esperto, porque você é inteligente, porque você é isso, porque você é aquilo. Você tem a sua responsabilidade como eu tenho a minha, mas é a graça de Deus, amém? É a dependência de Deus que tem agido no teu coração, tem agido no coração do esposo, no coração dos filhos, no coração das pessoas que estão ao seu lado, ao coração da igreja, no coração da sociedade. É dependentes de Deus. Todos nós precisamos entender isso. Tempo de crise gera dependência e você precisa ser dependente de Deus. Qual é a sua crise? Qual é as suas lágrimas? Qual é a sua dor? Dependa de Deus. Ele está aí para nos socorrer. Mas eu quero concluir deixando 3 palavras ao seu coração, enfrentando as crises da vida. Preste atenção, primeira palavra: sua crise não é maior do que Deus. Amém? Entenda isso. Sua crise não é maior do que Deus. Você que está online não é diferente. A sua crise não é maior do que Deus. Deus está acima de todas as coisas. Segunda palavra ao seu coração: sua crise preste atenção, sua crise é oportunidade de crescer. A sua crise é a oportunidade de você crescer espiritualmente, crescer na fé, crescer em oração, crescer em conhecimento das Escrituras, crescer em conhecimento de Deus, crescer na área profissional, crescer no conhecimento científico. É oportunidade de você crescer e o nome de Deus ser glorificado. Aleluia! Tempo de crise é tempo de você e eu crescermos como seres humanos e como cristão. Terceira e última palavra ao seu coração: sua crise resultará em bênção na sua vida. Amém? A sua crise resultará em bênção na sua vida. Hoje você e eu podemos chorar.
Hoje, você e eu podemos até andar de cabeça inclinada, curvada, porque é isso que faz a crise. A crise até nos coloca no nosso lugar, mas essas lutas, essas dificuldades, essas lágrimas, em breve se tornarão em bênção. Você terá mais intimidade com Deus, você estará mais próximo de Deus, você verá a graça, a bondade e misericórdia desse Deus, se tornará em bênção para você. Agora entenda algo. Essas bênçãos não podem afastar você de Deus. Estas bênçãos precisam colocar você ainda muito mais submisso a esse Deus maravilhoso. Que Deus abençoe você que está presencial, que Deus abençoe você que está online conosco. Vamos colocar em pé, todos nós, e vamos orar a esse Deus maravilhoso. Deus, em nome de Jesus, obrigado pelas lições, obrigado pela história, obrigado por aquilo que o Senhor tem para nós. Olha agora para aqueles que estão online conosco, visita-os, ó Pai, em nome de Jesus. Seja qual for a crise, seja qual for a situação, revele-se, ó Deus, a eles em nome de Jesus. A nós que estamos aqui presencial, seja qual for a razão, o motivo, as lágrimas, olha para nós também, Senhor. Dependemos do Senhor, esperamos no Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém, amém e amém. Podem se assentar. Terezinha trouxe para nós o nosso relatório da Escola Bíblica Dominical. Família de oração da semana passada foi Maria Antônia. Esta semana agora, a família de oração atual é a Dirley. Oremos por ela, família, né? O esposo também e a filha. Aniversariantes da semana, hoje, o nosso presbítero Lucas, se estiver nos acompanhando online lá em Mandaguari, com a família, Deus abençoe, parabéns a ele, e oremos por ele também. E dia 13 agora, Esther Dias, da família Dias, vamos orar por eles também, tá bom? Deus abençoe a todos, aguardo vocês com os filhos à noite, e aí nós teremos surpresas para todos vocês. Deus abençoe, pode dar um abraço virtual a todos vocês. Obrigado pela presença, obrigado pelos amigos que estão conosco também, que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenham uma boa tarde e um bom domingo.